Olá, meus queridos da terceira série, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Muito bem, nós vamos começar hoje a nossa série de videoaulas. Eu começo então nessa primeira videoaula, com o tema 4, que trata dos filósofos pré-socráticos e do surgimento da filosofia ocidental. Se você acompanhar a nossa aula aqui, através das videoaulas, através dos slides e através da apostila, você não vai se perder no assunto que nós vamos tratar nesta e nas próximas videoaulas que eu vou produzir para vocês. Tá? Na apostila está o nosso assunto na página 25, que justamente vai nos apresentar, e nós vamos entrar no novo módulo, né, que é o módulo número 2, e vamos começar então a entrar de vez no assunto, né, filosofia, visto que nos 3 temas que nós vimos, nós fizemos uma introdução geral à filosofia. Ok? Então, tratando aqui dos filósofos pré-socráticos. Estes filósofos, eles na verdade marcam o início da filosofia ocidental, isto porque até então, não só o mundo ocidental, mas também o oriental, nas suas diversas culturas, elas sempre se apoiaram em outra forma de explicação do mundo, de visão do mundo, que é a mitologia. A mitologia, então, que são as narrativas em que nós temos os deuses como aqueles que, por meio da sua vontade, por meio da sua ação, fazem com que a natureza, então, gere os seus fenômenos. Então, os fenômenos naturais são entendidos como a ação e a vontade dos deuses. A partir de agora, com a filosofia, estes senhores, então, estes filósofos, esses pensadores, vão então procurar outra forma de explicação do mundo que não são as narrativas filosóficas, as narrativas mitológicas. Então, o recurso que eles usam vai ser o pensamento racional, né, que surge a partir daí. Muito bem, então, a filosofia ela tem como principal característica o momento que você começa a fazer perguntas para poder entender o mundo e a realidade que cerca. Ok? Então, basicamente, as primeiras perguntas que vão tentar ser respondidas por esses filósofos, saindo então das explicações mitológicas, qual é a origem e qual é o elemento primordial que compõe a natureza. Então, qual é a origem da natureza e de que forma? Qual é o elemento que forma, então, tudo que existe na natureza, que os gregos chamam de physis. Então, a busca por entender a physis, né, ou seja, a parte física, né, a parte concreta da natureza, ela parte, então, pela tentativa de descobrir qual é o elemento que compõe tudo que existe, né? Tudo que existe nessa physis, ou seja, nessa natureza. Muito bem, a outra pergunta que é feita também é em relação à realidade. O que, na verdade, como a gente consegue alcançar a autêntica realidade? É através das sensações, né, através dos sentidos, né, que são chamados de sensações, ou através da razão, do pensamento, das ideias. Então, essas duas grandes perguntas, uma é respondida levando em conta esse pressuposto, né, a autêntica realidade, a busca pela autêntica realidade, e a outra pergunta, a origem da matéria e do que ela é formada. Muito bem. Em relação à origem, então, da natureza, a origem e do elemento qual ela se forma. Vamos ver, então, como só essa pergunta é respondida, né? Como é que se busca o entendimento, então, através dessa pergunta. Nós temos, então, a partir daí, dessa tentativa de busca por responder a essa questão, pelo menos 4 escolas filosóficas. Nós temos, então, a escola jônica, a escola pitagórica, a escola eleata e a escola da pluralidade.
A escola jônica, ela recebe esse nome em virtude da região da atual Turquia, né? Mas no passado eles chamavam de Anatólia, ou também alguns estudiosos chamam também de Ásia Menor, que uma região onde foi colonizada por depois, é um dos povos que formam, né, a civilização grega. Eles se estabeleceram naquela região no período arcaico, né, períodos anteriores, né, pré-homérico, homérico, arcaico, e ali formaram as cidades-estado gregas também nessa região. Então, a gente vai perceber que a Grécia, ela não é apenas uma civilização que ficou apenas restrita à península do Peloponeso, que até hoje, né, a qual a Grécia ocupa como país. Mas, em virtude da dificuldade que os gregos tinham, né, de terra fértil, numa região que é uma península, fez com que os gregos depois expandissem, né, a sua presença no mundo, né, na Europa, criando colônias, tanto no sul, né, da Península Itálica, como nessa região da atual Turquia, que se chamava Ásia Menor. Então, isso você conhece através da história, né, os vários períodos da história grega. Muito bem, então a escola jônica, ela então está presente na cidade de Mileto, né, que pertence a essa província, essa região. A escola pitagórica, em função do Pitágoras, que é o grande filósofo aí, o fundador dessa escola, né, juntamente com seu discípulo também, o Filolau. A escola eleata, a Eleia é uma cidade que também fica na região ao sul da Península Itálica. Essa região, inclusive, é chamada de Magna Grécia. Você também conhece isso da história. E a escola da pluralidade, que é formada, então, por Empédocles, Anaxágoras e os filósofos atomistas. É importante a gente perceber que aqui as três primeiras escolas entendem que a natureza é formada de um único elemento. Ou seja, ou é a água, é o ar, ou é o fogo, ou um elemento desconhecido. E a escola da pluralidade entende que a natureza não é formada de apenas um único elemento. Então esse detalhe é importante. As três primeiras escolas são chamadas de monistas, ou seja, elas entendem que a natureza é formada de um único elemento. A escola da pluralidade entende que a natureza não é formada de apenas um, mas de vários elementos. Ok? Então, na nossa próxima aula, a gente vai falar então de cada uma dessas escolas e vamos falar também como os vários filósofos tentam responder essa pergunta e, consequentemente, cada um vai tentar, através de um elemento, explicar a natureza através de um ou mais elementos que a compõem. Ok, galera? Então, forte abraço e até a aula 2, onde a gente começa a falar então das escolas filosóficas.